Olá, querido, bom dia, boa tarde ou boa noite para você também, que depende da hora que você vai visualizar o nosso vídeo. Aqui com a balinha, né? Chupar uma balinha aqui gostosa. Olha só, você tinha ou tem alguma dúvida sobre o que vai acontecer com o meu corpo ou com o seu corpo quando terminar os nossos dias aqui na Terra? Para você ter uma ideia, essa matéria, esse corpo que eu tenho e você tem, ele é tão descartável aqui na nossa existência, aqui nessa vida, que Deus, ele não precisa desse corpo aqui, esse corpo, quando terminar os nossos dias na Terra. Porque você é aquilo que Deus diz que você é. Os homens, principalmente no setor religioso, os profetas do Pix, os profetas das promessas, esses profetas que são feiticeiros, eles conseguem atrair as pessoas até um templo religioso, e ali uns valorizam tanto as pessoas, dizendo que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Você é isso e você é aquilo. Meu querido, isso tudo é uma forma de prender, é uma forma de enganar as pessoas. Você é o que o eterno Criador, ele diz que você é. E não aquilo que a religião diz que você é. Preste atenção. Eu vou ler para você. Você vai, nos meus vídeos, você vai fazer perguntas nos comentários. E eu vou trabalhar com meus vídeos em cima da pergunta que você fizer. Vai ter pergunta que eu vou responder nos comentários mesmo. Mas vai ter perguntas que eu vou fazer vídeos para responder as perguntas que vocês fizerem. Nesse vídeo aqui, eu vou tentar explicar para você qual é a realidade da nossa existência como ser humano aqui na Terra. O Salmo 139. O primeiro versículo eu vou ler para você. Esse é um salmo de Davi. Na Bíblia tem salmo de Davi, tem salmo de Asaf, tem salmo de Moisés, né? Salomão também escreveu salmo. Esse aqui, o 139, pelo menos foi dedicado a Davi. A Davi. O Salmo 139, versículo 6, e o 7 e o 8. Acompanhe comigo aí. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim.
elevado demais para que possa atingir. Preste atenção que Davi está falando aqui que o conhecimento acerca de Deus é tão maravilhoso que é muito elevado para que ele possa alcançar ou atingir esse grau de conhecimento. Aí ele diz assim: para onde que eu vou, ou para onde que eu me irei do teu espírito? Preste atenção que esse espírito está com E maiúsculo, então é o espírito de Deus. Toda vez que a Bíblia fala sobre o espírito do homem, é com E minúsculo. Para onde me irei do teu espírito? Para onde que eu vou fugir da tua face? Esse é o conhecimento sobre Deus. Aí ele diz assim: se eu subir ao céu, tu aí está. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Irmãos, uma coisa que eu quero que você entenda: essas abreviações do futuro era ainda o tempo da lei. Vou fazer você entender. Para onde me irei do teu espírito? Para onde que eu vou fugir da tua face? Se subir ao céu, esse subir ao céu era no tempo da lei, era a velha aliança. Por quê? Porque na mentalidade deles, quem estava na lei antes da cruz, Deus estava morando no céu e era para certas pessoas era impossível atingir, alcançar o conhecimento de Deus. Por isso Davi fala: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e elevado demais para que eu possa atingir. Beleza. E ele fala assim: se eu subir ao céu, tu aí está. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também está. O que que as profundezas na cama que Davi está falando aqui? Da sua morte. Ou seja, tanto lá em cima quanto embaixo, Deus estaria presente ou naquele lugar. O versículo 12 fala assim: nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, porque as trevas e a luz para tu é a mesma coisa. Ou seja, para Deus não existe claridade ou escuridão. Para Deus é a mesma coisa. O que eu quero falar para você, queridos, é o versículo 15 e 16 desse salmo. Para você entender o que é o ser humano aqui na terra. Preste atenção. Os meus olhos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado. Quando Davi estava no ventre da sua mãe, antes dele ser formado, começar os primeiros ossos, as primeiras carnes, as primeiras peles, as primeiras veias, os primeiros nervos. Davi está falando aqui, ó: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto foi formado. Quando fui não é entristecido, é entretecido. O que segura a carne no osso é o quê? Nervos. Quando a pessoa vai envelhecendo, o que o nervo vai fazendo dos ossos? Ele vai se soltando. Aí a carne vai caindo. Tem muita gente que toma muito remédio, colágeno, por exemplo, para que os nervos possam se fortalecer e, quem sabe, os nervos chegar aos ossos outra vez, né? Então, o que segura a carne entrelaçado nos ossos são os nervos. Davi está dizendo assim: quando fui entretecido nas profundezas da terra. Preste atenção. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. O que é informe? Antes de ser formado. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos quando nenhum deles ainda havia.
Ou seja, Davi, ele era conhecido pelo Criador antes mesmo dele existir como ser humano. O que você entende desta conversa que Davi está tendo com Deus? É o que está em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. É o que está em Hebreus, capítulo 2, o versículo 14. Preste atenção nisso aqui, queridos. Você acha que Bíblia é só assim? É só a pessoa ler e tal? Portanto, visto que os filhos participam de carne e sangue, também ele, ou seja, esse advérbio também está se referindo a Cristo. Também Cristo, do mesmo jeito Cristo, participou das mesmas coisas, para que através da sua morte ele aniquilasse quem tinha o império da morte. Você sabia, querido, que a nossa existência aqui na Terra, como filhos no Espírito de Deus, nós estamos aqui para provar ao mundo de que o eterno Criador, antes de nós chegarmos aqui como ser humano, nós já éramos espíritos na eternidade, que Deus só permitiu que nós viéssemos aqui passar um tempo e depois nós, como espírito, voltar para a eternidade? Você não sabia disso? Davi diz ali no Salmo 139, o versículo 16, ele diz o que, meu amigo? Que antes do corpo dele ser formado no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia. Não é a mesma coisa que Deus ele fala com Jeremias no capítulo 1, no versículo 4. Deus fala assim: Jeremias, antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E eu dei você como profeta para as nações. Meu amigo, você sabe por que nós precisamos voltar para a terra? Para cumprir a Bíblia. Para cumprir a palavra. O capítulo 8 de Eclesiastes, preste bem atenção. O capítulo 8 de Eclesiastes, a partir do versículo 8. Preste atenção nisso aqui. Em todo tempo sejam alvos teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Goze a vida com a mulher que você ama, todos os dias da sua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a porção nesta vida e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde você vai, não existe obra, não existe projeto, não existe conhecimento e nem sabedoria alguma. É isso que é aí. É isso aí. É o que acontece com esse corpo humano. Quando a gente volta para a sepultura, esse corpo aqui, quando a gente volta para a terra, que os bichos, os vermes comem, não há obra, não há projeto, não há conhecimento e nem sabedoria. Você está vendo como que a religião, principalmente a evangélica, eles enganam você dizendo que você vai morar no céu? É mentira. É mentira. E ainda fala, versículo 12 de Eclesiastes 9. Além do mais, o homem, ele não sabe a sua hora, a hora de morrer. Ninguém sabe. Ele não sabe a sua hora. Como os peixes que se pescam com a rede cruel,
E como os passarinhos que se prende com um laço, assim se enlaça também os filhos dos homens no mau tempo, quando este cai de repente sobre eles. Tá vendo, querido? Tá vendo? Isso aqui é o que a Bíblia fala sobre o corpo humano. Ninguém, querido. O que volta para Deus é o Espírito. Olha o que diz Eclesiastes 12:7. Fala assim, ó. Aqui, Eclesiastes 12 é uma descrição do corpo humano. É uma descrição do corpo humano. Onde fala assim, ó. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, a qual chega a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que escureça o sol e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. E no dia que tremer os guardas da casa, que são os braços, não é? E se curvarem os homens fortes, o que é os homens fortes? É as pernas. E cessar os moedores, que são os dentes, porque já são pouco. Na velhice os dentes vai diminuindo. E se escureçam os que olham pela janela, que são nossos olhos. E as portas da rua se fechar, que são os nossos ouvidos. Quando temer o que é alto, o que é alto? E quando houver espantos no caminho, quando florescer a amendoeira, é o meu, é o seu, é o nosso cabelo. E o gafanhoto por um peso, falhar o apetite, ou seja, que é o nosso estômago. Lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata, que é a coluna vertebral, e se despedaça o copo de ouro, que é o que? O nosso coração. Aí o que vai acontecer? E se quebra o cântaro junto à fonte, e se desfaleça a roda junto ao poço. E o pó, o corpo humano, volte à terra, como era, pó, pó. E o espírito, só que esse espírito aqui, ele está com E minúsculo, mas aqui é erro de copista. Ele deveria, esse espírito aqui, está com E maiúsculo, tá? É o Espírito de Deus que está dentro de nós que volta para ele. Esse Espírito aqui está errado. Ele foi escrito com E minúsculo, mas é maiúsculo. E o Espírito volte a Deus que o deu. Então, se foi Deus que deu o Espírito, não é o fôlego de vida que volta para Deus, é o Espírito de Deus, que é o único canal de comunicação entre Deus e eu, entre eu e Deus, entre você e Deus. Volte a Deus. Aí, eu quero te dizer, querido, que esta matéria, independente de pobre, rico, preto, branco, amarelo, vermelho, azul, rico, pobre, ele vai voltar para a terra. Porque tudo que existe aqui como matéria tem que voltar para a terra. Do contrário, não vai acontecer. A Bíblia chama isso, sabe de quê? De metamorfose, transformação. Paulo explica isso no capítulo 15 de 1 Coríntios. O corpo material, que é o corrupto, e o corpo incorruptível, que é o corpo espiritual. O corpo espiritual é o espírito que volta para Deus. Aí, quando este corpo aqui morrer, o espírito que está dentro de mim, ele volta para a eternidade. E lá, meu filho, sabe lá quantos anos depois ele vai retornar de novo. Mas a Bíblia, ela deixa um pequeno detalhe ali para você entender que ele volta aqui. O Espírito de Deus que está dentro de mim, um dia ele volta aqui, mas já no corpo de outra pessoa. Por quê? Por causa da passagem de Elias e João Batista. João Batista era João Batista no nome. Era um homem que veio preparar o caminho do Senhor. Mas ele veio com o espírito de Elias, que tinha morrido muito antes de João Batista.
Elias morreu, querido. Elias, ele não foi para o céu numa carruagem de fogo, não. Elias morreu. A carruagem de fogo só serviu para ludibriar as pessoas e não ver a transição que aconteceu ali. Assim como hoje existe o boi de piranha, né? Que os caras que tomam conta de boi, quando eles querem atravessar um rio, não é, com uma boiada, primeiro eles vão lá em cima, não é? Pega um boi e solta. Se tiver jacaré, se tiver sucuri, aí vai comer aquele boi lá. Aí a boiada está livre para passar. Porque enquanto os outros estão os outros estão lá intertidos com outras coisas, o de cá está passando. Assim acontece no mundo inteiro com outras coisas. Eu estou dando exemplo de boiadas, porque meu pai, né, o meus tios já trabalharam com isso, eram fazendeiros, não é? E já trabalharam com isso. Então eu posso dizer. Então, para você entender, então aquele redemoinho que serviu para levar Elias para o céu, não se esqueça que céu na Bíblia também é atmosfera. Céu na Bíblia é ambiente. Nem sempre céu na Bíblia é literal. Céu pode ser o quê? Pode ser um momento. Céu pode ser um estado. Céu pode ser um período de tempo. Então, a Bíblia não diz que Elias foi para o céu numa carruagem de fogo. A Bíblia diz que a carruagem de fogo serviu para tirar Elias daquele ambiente, aquela nuvem, aquela cortina de fumaça. Agora foi um redemoinho que tirou Elias de um lugar e colocou no outro. Assim como a Bíblia fala de Eliseu. Assim como a Bíblia fala de Enoque, melhor. Entendeu? Enoque está lá na galeria da fé de Hebreus capítulo 13. Mas você vai lá que no final que fala todos estes morreram. Todos os que o capítulo 11, melhor, de Hebreus se refere como patriarcas e profetas, no final fala assim, todos estes morreram esperando a promessa, mas eles não alcançaram a promessa, porque Deus tinha coisa melhor. Ou seja, morreram sim. Aqui está, queridos, uma das grandes revelações que você precisa saber. Agora, eu quero que você, cada dia mais, cresça no conhecimento, no entendimento da obra que Deus tem para mim e para você, tá bom? E que o Espírito Santo de Deus fale mais alto em cada coração. Um abraço aos irmãos do Evangelho Eterno, um Cláudio Mendes, que é um baluarte, os nossos irmãos inscritos aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e também deixe os seus comentários. De acordo com o seu comentário, eu vou fazer um vídeo ou vou responder na própria plataforma aí, tá bom? Que Deus abençoe a todos em nome do Pai Eterno. Amém.